Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Um dia onde a proteção do Senhor nos cobre, nos guarda, nos livra de todo mal. Um dia maravilhoso, onde nós sentiremos a doce presença do Espírito Santo a cada minuto, a cada instante, a cada segundo, e Ele nos guiará a cada pensar, a cada agir, a cada decisão. Vamos orar e vamos agradecer, porque o Senhor é bom, e a sua bondade e a sua misericórdia duram para sempre. Senhor Jesus, Pai de amor, nos colocamos aqui, Senhor, na Tua presença, com coração grato, Jesus, com coração desejoso de mais de Ti, Senhor. Agradecemos ao Senhor por essa noite de descanso, agradecemos pela Tua proteção, agradecemos pela Tua bondade, pela Tua lealdade, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos protegeu enquanto dormimos, o Senhor nos guardou, Senhor, que a Tua graça nos livra, ó Deus, de todo mal, Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada pelo Teu sacrifício de amor, obrigada, Senhor, por nos dar, ó Deus, o Teu precioso Espírito Santo, que nós vamos fazer juntos hoje. Nos guia, nos direciona, nos traz sabedoria, revelação, discernimento da Tua palavra. Aquieta o nosso coração, aquieta a nossa mente, a nossa alma, Senhor. Nos dá estratégia, Jesus, para essa nova semana, Pai. Nos dá estratégia, Senhor, de como o Senhor quer que nós nos conduzimos ali, que o Senhor nos conduza em cada passo, em cada direção, Senhor. Nos traz clareza, Senhor, na nossa mente. Fala conosco, Senhor, de uma forma especial, de uma forma que nós não tenhamos dúvida que o Senhor tem falado conosco, Pai. Fala conosco nesse dia, fala conosco nessa manhã, Jesus. Nos dá clareza, Pai. Cessa toda e qualquer, Senhor, armadilha de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa casa, Senhor. Nos faz forte, Senhor, nos faz corajoso, Senhor, porque não é sobre a nossa força, é sobre o Teu poder, é sobre a Tua glória, é sobre a Tua graça, Senhor. Tua palavra diz em Joel, Pai, que na nossa fraqueza o Senhor nos faz forte, Pai. Então nós estamos aqui, Senhor, reconhecendo o quão pequenos e fracos e frágeis, Senhor, nós somos, e totalmente dependente da Tua bondade, da Tua fidelidade. Abre as comportas do céu, Senhor. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos, Senhor. Derrama sobre nós o Teu livramento, Jesus. Derrama sobre nós, Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos, Pai. Mas a Tua palavra diz que o Senhor tem bênçãos abundantes para nossas vidas, Pai. Destrava tudo aquilo que está travado, Jesus. Abre, Senhor, os caminhos no meio do deserto, Pai. Senhor, nos dá, Senhor, alívio, nos dá escape, Senhor, para toda agonia, para todo sofrimento que venhamos passando aqui, Senhor. Eu declaro sobre esse dia um dia de bênção, de provisão recalcada, sacudida, transbordante, Senhor. É o que nós necessitamos para essa semana, para esse novo tempo que o Senhor tem preparado, Senhor. O Senhor tem nos levado, Jesus, a um outro nível, um nível mais profundo de conhecimento, de experiências contigo, ó Jesus. Então, Jesus, pedimos a Ti, ó Pai, segura a nossa mão, não solta, nos dá direção, Senhor. Fala conosco, Pai, porque ouvir a nossa oração, nós temos convicção que o Senhor ouve cada uma de nossas palavras, faladas, pensadas, choradas, ó Senhor, através de louvores. Nós sabemos que o Senhor nos ouve, mas nós também sabemos que o Senhor ouve e o Senhor faz. Nós temos certeza disso. Não que nós tenhamos dando ordem a Ti, Senhor, mas nós pedimos como filhos amados, Senhor, como herdeiros, Pai. Alivia o nosso fardo, Senhor. Ô Espírito Santo, nos dá estratégia, nos dá direção daquilo que precisamos fazer, Senhor. Mas eu declaro sobre este dia, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da Tua presença, da Tua graça, do favor, da Tua misericórdia, Pai. Peço a Ti, ó Deus, usa mim como canal de bênção, como instrumento, como ferramenta útil para a Tua obra. Que todo impedimento para a gravação desse vídeo, para que chegue na pessoa que necessita desse alívio, desse conforto, caia por terra, em nome de Jesus. Mais uma vez, ó Pai, fala conosco, ministra o nosso coração, ministra a nossa alma, ministra, Senhor, as nossas emoções, leva cativo nossos pensamentos, sentimentos e emoções, são submissos ao senhorio de Cristo. Em Teu nome eu oro, Senhor, em Teu nome eu agradeço pela Tua bondade, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, como Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Aleluia.
Deus é bom. E a sua bondade e misericórdia nos alcançarão todos os dias de nossas vidas. Ainda que o cenário às vezes possa parecer que não tá parecendo tão bom, mas Deus é bom o tempo todo. Ainda que nós não compreendemos os seus caminhos, ainda que nós não compreendemos as suas direções, ainda que muitas vezes seja um caminho um pouco dolorido, nunca duvide da bondade, da fidelidade, da lealdade do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. E no momento certo, haverá escape. No momento certo, vai ter o mar se abrindo no deserto. O Senhor abre rios nos desertos. O Senhor vai trazer alívio. O Senhor vai trazer escape. O Senhor vai fazer algo extraordinário, sensacional na minha, na sua vida. E nós vamos cantar o hino da vitória, porque não é sobre nós, é sobre o poder, a graça, a bondade e a fidelidade do nosso Deus. E no meio de tudo isso, nós temos aqui um personagem. Nós vamos falar sobre ele e os seus desafios de avançar, de continuar, de vencer o medo, de vencer as impossibilidades, de vencer a mente, de vencer a tentativa de paralisar, sabe? Ainda que muitas vezes nós temos o coração ali em Cristo, desejamos as coisas de Cristo, a maior arma que Satanás usa contra mim e contra a sua vida é o desânimo, é a vontade de parar, é a vontade de, ai, não aguento mais, não quero mais, quero só ficar sentada ali no banco, não quero agir, não quero pôr a mão na massa, mas a palavra do Senhor diz que nós somos chamados para uma grande obra. E quando nós colocamos a mão no arado, o que é o arado, para quem não sabe? O arado é ali na terra, quando você vai semear. Então, quando nós colocamos a mão no arado, que é plantar, que é semear a palavra do Senhor, nós não podemos olhar para trás. Não podemos olhar para trás, porque se nós começamos a boa obra, o Senhor é justo e fiel para nos ajudar ali a continuar. Então, o desânimo é a principal arma de Satanás, fazer com que nós nos desanimemos, nos entristecemos com as situações da vida, para que nós paramos aquilo que o Senhor colocou na minha e na sua vida. Mas existe um propósito muito maior. Então, que nesse dia, todo o desânimo, todo o cansaço, toda a chateação, toda a tristeza, ela bate em retirada no nome de Jesus, porque eu declaro sobre a sua vida a alegria do Espírito Santo, porque é um espírito alegre formoseia o rosto. Senhor, te dá alegria nesse dia, receba a alegria do Senhor, que é a nossa força. Então vamos falar de Josué e os seus desafios para entrar na terra prometida, os seus obstáculos, a sua mente, seus pensamentos. Vamos viajar aqui na palavra do Senhor, vamos descobrir nuances para nossas vidas que Josué passou e deixou aqui escrito para nós, para que nós possamos ser homens e mulheres fortes e corajosos. E a palavra do Senhor diz o seguinte em Josué capítulo 1. A palavra do Senhor a Josué. Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou a Josué, o filho de Num, o ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu vos dou a Israel. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, vô-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés. Aleluia! Nós lemos aqui do 1 ao 3 e nós vamos aos pouquinhos caminhar essa semana. Então, olha bem, o desafio de Josué. Josué caminhou sempre com Moisés. Josué foi aquele cara fiel que tinha uma aliança, que cumpria, que era aliançada ali com Moisés e com certeza aprendeu muito sobre liderança com Moisés, aprendeu bastante, caminhou junto, viu o exemplo, que é a melhor forma de ensinar, né? Foi caminhando ali, foi aprendendo com Moisés. Só que o Senhor, chegou a hora que o Senhor recolheu Moisés e colocou Josué no lugar dessa liderança. Meu Deus, que coisa! Você para pensar que Josué, ele herdou uma liderança bem estabelecida, uma liderança respeitada. E como liderar, ser um novo líder no meio desse povo, estabelecer uma nova liderança, como provar que o Senhor é com ele, como agir mediante a tudo isso, né? Que desafio! Então nós vamos falar sobre os desafios de Josué. Quais são os seus desafios hoje que tem te paralisado, que tem te trazido medo, que tem te trazido desconforto, que tem te trazido
angústias e sofrimentos. Coloque aos pés do Senhor, assim como Josué fez. Nesse texto nós vamos caminhar e você vai ver que Deus todo tempo encoraja Josué a não desistir, a não desanimar, a não parar, a não se acovardar diante do medo. Muitas coisas nos trazem medo, muitas coisas, situações nos fazem paralisar ali diante do medo. Mas saiba que sobre a minha vida, sobre a sua vida, o Senhor nos deu espírito de ousadia e não espírito de medo, sabe? Vamos pedir ao Senhor essa semana que o Senhor nos traga a revelação de que Ele está conosco a cada momento e que nada vai nos acontecer. E ainda que venha acontecimentos que não alegram o nosso coração, o Senhor está conosco, assim como o Senhor disse a Josué. E a palavra-chave aqui hoje é levanta-te. Levanta, ergue a cabeça, deixa o passado no passado, deixa o que aconteceu. Mas nesse momento está acontecendo determinadas situações da minha vida, onde eu estou num cenário de morte. Profetiza. E Jeremias, o Senhor leva Jeremias ao vale dos ossos secos e ele vê aquele monte de ossos secos e o Senhor fala para ele: pode haver vida? Jeremias falou: tu sabes, Senhor. E o Senhor fala para Jeremias: profetiza. Então, sobre a nossa boca há o poder de vida e há o poder de morte, mas escolhe a vida. Então, profetiza que vai haver vida, profetiza que o Senhor vai mudar esse cenário, profetiza que o Senhor vai fazer grandes coisas, ainda que pareça que é o cenário de morte, profetiza a vida. Assim era para Josué. Então, você imagina Josué mediante toda aquela população que no começo deu muito trabalho, né? Até o final, acredito eu, deu muito trabalho para Moisés. Imagina Josué diante desse grande desafio. Ele, com certeza, ele olhava para ele e falava: meu Deus, eu não consigo. Eu não tenho como liderar todo esse povo. Mas o Senhor fala para ele, que falou para ele, fala para mim e para você hoje, que onde colocarmos a planta do nosso pé, o Senhor nos dará por herança. É o Senhor que vai dar. Então, não é na força do braço dele, não é na minha força, não é na sua força, é na força do Senhor. Então confia que se o Senhor te colocou neste lugar, é Ele que vai te manter. E ainda que Ele tenha te tirado, Ele sabe exatamente os motivos. Existem momentos que o Senhor faz com que o lugar que nós estamos fique tão apertado, para que nós possamos avançar, possamos crescer. Assim é uma gestação. A criança está dentro ali do útero, está sendo gestada, tá confortável, mas ela vai crescendo. E aquele espaço fica pequeno, a ponto dela não suportar mais estar lá dentro. É onde ela nasce. Mesma coisa somos nós. Existem momentos que nós vamos estar em espaço que cada vez vai ficar mais apertado, nos espremendo, e vai aparecendo cada vez mais dificuldade. O Senhor vai permitindo esse espremer para que nós possamos nascer. Para que aí o propósito do Senhor possa nascer na sua vida, na minha vida, de uma forma que Ele te tira desse lugar e você nasce para cumprir aquilo que o Senhor já determinou sobre a minha e sobre a sua vida. Então que essa semana comece com essa direção. Os desafios. Quais têm sido os seus desafios? Quais têm sido as suas dificuldades para avançar, para caminhar, para lidar com as coisas do dia a dia, assim como foi Josué. Josué teve desafios muito difíceis para o dia a dia, para encontrar ali o caminho, para governar todo aquele povo nas impossibilidades. E Deus foi com ele, Deus conduziu a situação e Ele permitiu ser conduzido. Ele permitiu estar sensível e ouvir a voz do Senhor. É isso que nós também devemos estar, sensíveis para ouvir a voz, a direção do Senhor. Como nós sempre falamos aqui, a voz do Espírito Santo, ela é suave. Ela não vai falar em meio a confusões, a meio a conflitos. Às vezes você está com a mente muito confusa. Então peça ao Senhor: aquieta a minha alma. Faça como Davi. Senhor, aquieta a minha alma. Declare sobre a sua alma: por que te perturba dentro de mim? Peça que o Senhor vá acalmando o seu coração, a sua mente, seus pensamentos, a ponto de você conseguir ouvir as direções do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é manso e suave. Então ele vai falar numa impressão, ele vai falar no seu coração. Ainda que, se ele quiser, ele possa sim falar audivelmente, mas normalmente é uma impressão no seu coração e é suave. Então peça ao Senhor sensibilidade de ouvir ali as direções do Espírito Santo, ouvir aquilo que o Senhor tem no seu coração. E peça ao Senhor: me dá a tua ousadia, Senhor. Porque a palavra de Deus
fala muito para que nós não temamos, não tenha medo. Se o Senhor está falando para nós não ter medo, é porque esse sentimento, ele vai vir, ele vai nos afrontar, ele vai tentar nos apavorar, vai tentar nos colocar numa situação onde nós não conseguimos avançar, nós nos sentimos ali paralisados, é uma intimidação. Mas nós oramos hoje e declaramos que toda e qualquer intimidação que tenta parar o propósito do Senhor na minha e na sua vida, nós declaramos parados e cessados, neutralizados pelo poder do sangue de Jesus, o precioso sangue de Jesus que nos livra de toda e qualquer prisão, nos liberta de toda e qualquer cadeia nesse dia, nessa semana. Amém? Fica com Jesus, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao teu redor, te livrando, te dando estratégias para esse dia. Mas acima de tudo, tenha a certeza e a convicção que o Espírito Santo é quem direciona. Seja sensível à voz do Espírito Santo, peça a Ele, Senhor, me guia, me ajuda. E que toda a provisão do céu seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Em nome de Jesus. Amém.